Sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde, uma ótima semana para todos nós. Mas você sabe que o negócio não anda lá muito fácil. O negócio tá quente, as pessoas estão insanas e enlouquecidas, chefa. Gente, parece que, de fato, as pessoas já passaram da beira de um ataque de nervos. Estão no próprio ataque de nervos, né? Estão vivendo um ataque de nervos. A gente tá falando de uma partida de futebol, a famosa pelada do final de E semana. era para deixar todo mundo contente, enfim, se divertindo. Relaxado. Rolou uma discussão, você não vai acreditar. O árbitro, o juiz, esfaqueou um jogador. O juiz que tá lá para organizar a história, esfaqueia o jogador. Sim. E o pior, quem leva a arma, né? Foi o filho do juiz. A imagem é impressionante, chefe. Olha, é assustador, né? Vamos ver? Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo ali a cena? O juiz é aquele com a camisa que a gente deu um blur agora. Meio laranja que passou os ataques, ó. Gente, mas por que ele esfaqueou o jogador, gente? É assim, esse jogador Coisa tem absurda. 25 anos, o que as testemunhas falaram pra polícia? Eu, hein? Tava rolando aquela discussão, talvez uma discussão até normal de futebol. Ah, não era falta, não era pênalti. Elas Mas querem. futebol é isso, Né? né? No campo é isso. Quando, de repente, o filho desse árbitro, né, de 47 anos, que é o árbitro, o filho dele é menor de idade, entrou com uma faca, uma peixeira, deu pro pai. Mas então, pro filho entrar com a peixeira, Muito é porque estranho. já tinha combinado com o pai, não é? Alguma coisa ali, né? Porque como é que um menino Entra um filho com a peixeira, você tá fazendo, menino? Tá louco? um menino de 14 anos Você vai lá, cata a peixeira e enfia no outro? pegou, enfiou no jogador, não foi informada Gente. quantas facadas atingiram o jogador. Ele foi socorrido, foi levado para o hospital, está internado ainda, o estado de saúde dele Tá ainda não foi bem? divulgado oficialmente. Nossa. A gente espera que sim. Aí o juiz e o filho, né, quer dizer, o árbitro aí e o filho dele, resolveram fugir. Largaram a vítima lá. Ué, mas não eram todos cheios assim da razão e tudo mais? Chamou a polícia, você sabe como é que é. Mas aí a polícia logo lá na frente conseguiu localizar os dois, foram levados para a polícia, depois liberados e vão responder aí num primeiro momento por lesão corporal. Você pensa que até o juiz pode estar fazendo um negócio desse? Muito estranho isso. Você espera que um juiz seja um ser mais equilibrado, pelo menos, né? Para poder pôr ordem na história. Sim. Se o juiz pega a faca e esfaqueia o jogador, o que você vai esperar dos outros jogadores? Eu nunca vi um negócio desse. Não vi também. Isso foi em Minas Gerais. A gente até falou com o pessoal da prefeitura lá de Monte Claros para entender, né? Eles falaram, olha, a gente não tem nenhuma organização nesse evento, não sabemos nem direito o que aconteceu ainda, mas agora, assim que o rapaz ficar bem, o jogador ele vai ficar, se Deus quiser, ele vai prestar depoimento também e dar a versão dele. Mas mesmo que ele tenha xingado a mãe do Não juiz... justifica. No jogo de futebol, você já viu alguma coisa diferente disso? É normal. Ou você viu alguém falar, corre, joga, chuta. Por você favor, vai, joga chuta aqui pra você. mim essa bola. Não, agora é a sua vez. É, não tem. E é pra ser lazer, né? Basicamente o que a gente vê aqui não parece ser nada tão profissional. E aí, tira o final de semana, tira um dia ali pra você encontrar os amigos. O esporte ele tem que ter essa função de ser algo positivo, recreativo, e não pra terminar desse jeito absurdo. Mas eu não vi a hora que o filho do juiz entrou com Não, a essa imagem peixeira. não tem no flagrante, não tem mesmo. Tem. Ele Eu fiquei procurando e não vi. E não vi nem ele esfaqueando, pra ser sincero. Não, o esfaqueamento acontece mais ou menos ali, ó. Agora a gente dá um blur na imagem, a gente, claro, editou, até por ser uma imagem muito forte. Mas ele vem e vem pra cima. Aí o rapaz cai no chão e começa a gritaria. Para, pelo amor de Deus! É que a pessoa que tá filmando acaba ficando assustada, claro. Não, ninguém pensa. Você vai pra um jogo de bola, final de semana, né? Como o Matheus falou, vai pra se divertir. De repente, um crime? Olha, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Porque uma atrás da outra. Quando a gente vê, pronto, começa tudo de novo. Olha essa história. E essa aí foi uma loucura também, aqui em Botucatu, no interior de São Paulo. É daquelas festas no posto de gasolina? O pessoal adora ir pro posto de Não sei gasolina, por quê, sempre gostaram, beber, né? fazer barulho. Até aí, enquanto tá no horário, tudo bem. Mas chega uma hora que o barulho tem que parar. 150 pessoas estavam fazendo essa festinha, esse esquenta, essa ravezinha. E aí chamaram a polícia. Ó, muito barulho essa hora Passou aqui. do horário, Pelo né? amor de Deus, chegou a polícia lá. 2 policiais militares, um homem e uma mulher, tá? Na viatura. Chegaram lá, vamos pôr ordem no negócio. Mal esperavam eles que o oposto aconteceria. É impressionante. Quer ver? Olha lá. Ó. Os policiais Olha chegaram. aquele de camiseta vermelha que vai fazer com o policial, ó. Olha só, quer ver? Ó, o policial vem e fala com a moça, ó, para, que a moça... Olha lá, ele deu um mata-leão no policial. Deu um mata-leão no policial. E se o policial atira em autodefesa? Você sabe como é que funciona, né? Olha isso. Policial, eles jogaram o policial no chão. A moça chutando o policial, os Sem rapazes respeito chutando nenhum. o policial. Sem Olha respeito isso. nenhum. A policial feminina, ela sofreu ferimentos na boca e no tórax. Olha a situação. E um dos policiais masculinos, um dos homens, teve graves ferimentos na cabeça. Mas é claro, você viu como chutaram ele no chão? Tava bicada.
Dá pra entender o que acontece. Dá pra entender. Se a gente tivesse as leis mais severas que prendessem de verdade essas pessoas, eu duvido que elas agiriam desse jeito. Ou se a gente tivesse o direito, desculpa, gente, tudo tem que ter um limite. Sim. Eu não acho que tem policial de longe tem que chegar e sair atirando. Policial tem que chegar como aconteceu um tempo atrás. Não pode, não O pode. rapaz já tinha sido preso, foram lá e atiraram na cabeça do rapaz. É inaceitável. Agora, uma situação como essa é autodefesa. Mas você acha que ele vai pegar a arma e vai atirar mesmo que seja pra cima? Não vai. Não vai. Não vai, porque ele toma um processo absurdo. Nossa. O policial, porque quem faz isso pra mim é bandido. E esse, nada acontece. A gente- Foram presos. Ó, a situação, 150 pessoas que a gente falou, ó, 3 suspeitos de agressão foram detidos e levados pra delegacia. A moça que chutou a cabeça do policial São foi? um homem, uma mulher e além de um menor que foi apreendido. Aí sabe o que aconteceu? Nada. Ouvidos e liberados. Tô falando. Audiência de custódia. Tô falando. Por isso tá virando uma bagunça ainda maior. Porque não dá nada, né? Não dá nada pra ninguém. Pra ninguém, não. Experimenta roubar um pote de margarina que você vai ver. Ah, não, preso que fica Aí lá a vai vida preso inteira. e fica esquecido lá na cadeia. Uhum. Agora, que raio de lei é essa? É um absurdo. E essa... Estão fazendo isso com um policial, imagina com um cidadão Então, comum. Nossa, imagina Fosse a gente lá. algum empresário ou uma pessoa que se incomodou com esse... com tudo isso que estava acontecendo. Se com um policial que está armado, que está ali, né, para garantir a segurança, eles estão fazendo isso, as pessoas estão perdendo a noção completamente. Quer ver uma Não. outra coisa? Vamos separar aqui. Ah, essa é uma boa. outra história. Imagine. Aí você fala assim, mas Boa no aí bom o que sentido. aconteceu no posto de gasolina é porque tinha bebida. Quando tem bebida, já viu. E no aeroporto? No aeroporto, chefe. Que não tem bebida. Aeroporto de São Luís. Olha isso. O pessoal tá ali esperando. Vai o voo, atrasou, não atrasou, vamos viajar. Porque aeroporto a gente geralmente tá feliz. Mas, ó, olha o tamanho do pau que as Briga mulheres têm na mão. paulada de mulheres. O que é que é? Um bambu? Uma vara? O que que é? Negócio enorme, Sério, eles olha. estão brigando a paulada. Olha isso. Gente, tá o fim da picada? Não dá pra entender. Olha. Que situação. Meu senhor. E elas começaram nessa agressão ali uma na outra. O que que acontece? Tiveram que ser contidas, porque essas pauladas começaram a voar para um lado e para o outro. Ninguém deu para entender o que que era. Até agora ninguém sabe a razão. Se é que tem razão, né? Mas não sabe o motivo. Mas foram presos? Elas não. Elas Não. Então, são conhecidas, inclusive, ali no aeroporto, porque estão sempre pedindo dinheiro pro pessoal. elas podem pedir o que elas É. quiserem. A partir do momento que elas começaram a agredir, não importa a quem, se é uma a outra ou aos outros que estão ali no aeroporto, já deviam ter sido detidas. No mínimo. Mas não são. Você Não são. entendeu como tá tudo errado? Super estranho. Sabe que foi feito até um boletim de ocorrência, mas assim, pra quê? Se não não deu vai em sair nada. disso? O pessoal do aeroporto disse que ficou chocado, a administradora lá do aeroporto, que é a CCR, deu uma nota dizendo que isso não deve se proceder, vão ficar atentos na segurança, mas como é que faz? Mas quem. Dentro do aeroporto, elas estavam antes do check-in, né? Antes do check-in. Quem é o responsável por essa área na segurança? Aí, ali dentro do aeroporto não é o pessoal do aeroporto, mas a porta pra fora é a polícia. Não, porta pra dentro. A porta pra dentro são eles. Elas estavam pra dentro. É, elas já entraram com pau e vieram. Então Sabe, passaram... elas se agrediram pra dentro. É. Dentro do aeroporto, a Polícia Federal. Deveria Não resolver. devia ter pego não, elas? prender, gente. Eu não consigo entender. Aí você fala assim, a culpa é dos policiais. Desculpa, não é. Não é. Não é, sabe por quê? Porque eles catam as duas, levam lá pra dentro, não pode fazer nada, solta de novo. E não dá em nada, e elas vão voltar lá e agora... Aí passa ali uma criança, qualquer pessoa, né? Leva uma paulada dessa de um povo Eu vou que te dizer que uma das profissões mais frustrantes pra mim no momento é a de policial. não é Porque muito bom. você, na verdade, não pode fazer nada. A lei Pode tá sempre a fazer favor nada. de todos os bandidos, É. dos errados. Você acha que a Polícia Federal no aeroporto não gostaria de ter agido de um outro jeito? Ou queria, né, prendia na hora. Porque, né, gente, é um negócio muito sério isso. É. Olha o tamanho desse pau aí, eu nunca vi um negócio dessa. Onde que ela pegou isso? Ah, não faço ideia. Eu nunca vi pau assim. Elas pegaram lá fora e entraram, né? Um troço gigante desse. Aí a gente fala, segunda-feira, vamos começar mais leve? Vamos pra escola. Crianças o quê? De 8, 9, 10 Ah, anos? essa história das crianças. Crianças pequenininhas, vou te dar a idade Pequenininhas, eu certinha. não lembro a idade delas. Espera que eu já te passo. E elas estão ali, sim, você tá vendo certo. Elas estão tendo uma aula de tiro. Aula de tiro. Olha lá, estão até segurando os diplominhas. São Ah, crianças. mas não é tiro com bala, também só faltava ser com bala. Só que faltava aquela arma airsoft, né, que eles falam, aquela brincadeira de dar tiro. Crianças de 5 brincadeira? anos aí, é um absurdo. Isso aconteceu em Jataí, no sudoeste de Goiás. O que que acontece? Essas crianças participaram de um curso de tiro com essa arma de Mas brinquedo. baseado em quê, pra eu conseguir entender? Os pais são atiradores, participam de grupo de tiro, e aí deram autorização para as crianças participarem, basicamente. Assinaram.
E aí a escola fez o curso. E o conselho tutelar? Certo, Porque um pois é. pai e uma mãe, porque eles gostam de tiro, de caçar ou qualquer coisa, podem simplesmente catar os seus filhos e colocar numa Deveria. escola de tiro, mesmo que seja com essa arminha aí de água, não sei das quantas. Não, o Airsoft não deveriam. Você sabe que a promotoria e o Ministério Público interveram na hora, fizeram recomendação e determinaram que esse clube deixe de oferecer essas aulas. Não pode, não é correto. E os pais? Os pais, de alguma forma, têm que ser punidos, mas claro, foram. né? Não é porque, assim, a responsabilidade é dos pais no momento que Mas deixaram. são crianças do quê? De 7, 8 anos? Ué. Gente, vocês veem a loucura que a gente está no nosso país? Se a gente falar dos últimos 5 meses, vai, falando baixo, Uhum. o número de escolas que foram atacadas por alunos que mataram, a gente até está deixando um pouco de falar, porque sabe que tem gente que ainda se espelha nessas coisas, né? Isso Então, como um estímulo. usa como um estímulo, o start vem disso. Já com a intenção, lembra o garoto de 11 anos que decidiu que ia matar 30? Era 30 que ele falou? Era Era uma 30. coisa- A ideia dele era matar 30. E ele ficou super frustrado porque ele matou só uma. E ele Era demorou fraca. 2 anos planejando o crime. Agora, você vê criança de 7, 8 anos que os pais levam para fazer aula de tiro. Ah, pelo amor de Deus, para mundo que eu vou descer. Onde que para no próximo ponto? Porque não é possível. E a criança não tem noção, a formação, aquela arma, o que significa pra ela, e ela acha que aquilo é certo, né? Mas ela vai começar a ter a formação. É. O pior não é não ter formação, é ter formação errada. É o oposto da boa formação e da formação adequada. Isso não é você prejudicar seu filho, é você prejudicar a sociedade, não só o seu filho. Mas só pelo seu filho você já é responsável também, tem Sabe que ser. que um dos advogados do Ministério Público disse isso, falou, gente, é um curso que incentiva a formação de pessoas com viés violento. Pois é. E só estavam com armas de plástico porque eram do curso. As de brinquedo, né? Airsoft, que não é de brinquedo, né? Que não é arma letal, mas é uma arma. Mas se pudesse, tinham dado arma de fogo. E o orgulho dele segurando o diplominha? E achando que, agora eu sei. Agora, tá, vamos um pouco mais à frente. Se os pais gostam de atirar e sei lá o que eles fazem, num sítio, numa fazenda, onde for, você acha que eles não podem dar a arma na mão da criança, já que a criança já está sabendo como atirar? Ah, gente. E aí o perigo, às vezes, de estar sozinho em casa e pegou a arma e vai brincar com... Bom, a gente infelizmente sabe de histórias como acabaram, né? Muito triste, viu? Bom, vamos falar de outro momento? Você Ixi. sabe que esse ano vai ter muito feriado, né? Já teve vários agora em seguida, vai ter mais um. É o Agora, ano que mais tem sexta-feira, feriado. depois 1º de maio, também feriado. Também feriado. Uma sexta, uma outra segunda. Vai ter um durante a semana do ano. E tá acontecendo uma virada gigante, porque virada porque você saía para Descansar. distrair, descansar. Agora, antes disso, você tem que ficar preocupado que quando você volta, se você não fez tudo direitinho, olha lá o que acontece. Roubou a residência, que É uma subiu realidade. quase 5%, né, Alex? Subiu quase 5%, é uma realidade. Quadrilhas de furto de residência são uma realidade não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Até você fez um resumão, né? Uhum. Vamos ver? Olha lá, rodou. Nesta rua pode estar o próximo alvo de bandidos perigosos. E pode ser qualquer endereço, qualquer cidade, qualquer bairro, até a sua casa. A única vantagem para eles é que você não esteja. O objetivo desta quadrilha especializada em furtos de residências é que a casa esteja vazia, para que eles tenham tempo suficiente para fazer a limpa sem serem incomodados. As casas das vítimas são observadas por um tempo ou mesmo escolhidas no próprio dia do crime. Normalmente, criminosos rondam os bairros de carro durante o dia para observar o comportamento dos moradores. Feriados ou finais de semana são as datas mais recorrentes para o crime, uma vez que há menos movimentação nas ruas. Ao escolherem um alvo, os criminosos tocam a campainha ou interfone e observam se há alguém na casa. Se alguém atende, dizem que foi engano. Caso ninguém responda, o método mais usado para arrombar portas ou portões é a chave de fenda. Em alguns casos, eles utilizam até um controle do portão que foi pirateado. Quando entram nas casas, os membros das quadrilhas reúnem objetos de valor, como TVs, eletrodomésticos e joias, e acionam o motorista logo em seguida. A ação é rápida, mas podem gerar prejuízos consideráveis. Segundo a polícia, em alguns casos recentes, o furto chegou a 4 milhões de reais. Enquanto os furtos ocorrem, o carro fica em outro local do bairro para não gerar desconfiança. Quando acionado, o motorista estaciona rapidamente na garagem onde a invasão ocorreu ou próximo a ela. Os criminosos colocam o que foi furtado no carro e fogem para vender os objetos de valor, o que dificulta a resolução dos crimes.
Para entrar em prédios, criminosos buscam enganar os porteiros, passando-se por moradores, visitantes ou prestadores de serviço, ou mesmo se aproveitam de brechas de segurança. Em alguns casos de invasões a condomínio, quadrilhas podem agir até mesmo sem carro. Nesta variação do crime, o foco são objetos menores, como joias e relógios. Mas como se proteger? Como evitar ser vítima dessas quadrilhas, já que só fechar o portão não basta? Olha, e o mais difícil é esse, porque é essa história, esse já início, porque eles podem escolher no mesmo dia, Na mesma no hora. mesmo instante. Sim. Pode ser que também eles fiquem de olho, fazendo uma ronda. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, como que a gente tem que se precaver? Porque, veja só, a gente teve a Mirella A Mirella e o e Ceará. o Ceará, que tiveram a casa invadida. Param Aquela tudo. história é meio estranha, eu achei. Porque, de uma certa forma, eles parecia que sabiam algumas coisas já. É. Em muitos casos também, é importante destacar que furto em residência acontece que alguém me dá a fita. É, Um tem funcionário, a um prestador de deixa, serviço, né? Porque no caso da Mirella e do Ceará, Certo. a gente vai falar, se você olhar os cachorros, eles estão até mandando o rabinho. Parecia que era gente Parecia que conhecida. era gente conhecida. Sei lá, vamos conversar já com o delegado, que é até a delegado, o doutor Fábio, desse caso também, para a gente já também poder te dar umas dicas do que você pode fazer para não ser uma presa tão fácil quando você viaja, como deixar a casa preparada. Mas vamos falar também daqui a pouquinho com o Elinho. O Elinho que também passou, Calfac, passou por uma situação bem triste também. A casa dele foi A furtada. casa dele foi furtada e aí estamos falando só dessas duas casas de famosos. Mas se a gente fosse aumentar o leque, Não, diariamente anônimos sofrem com isso, né? e não é pouco, viu? Não é pouco. Imagina você chegar em casa, Kátia, tá tudo revirado, levaram Nem tudo. fale. Vamos começar já a conversar com o doutor Fábio Lopes, que é diretor do DEIC. Doutor Fábio, que é delegado do DEIC, muito bem-vindo mais uma vez ao Melhor da Tarde. É tão difícil a gente imaginar o quão terrível é quando você pensa que deixou sua casa segura e saiu para se divertir, quando você volta, você encontra tudo revirado e o pouco que você tinha conquistado ao longo dos anos que os ladrões levaram. O que a gente pode fazer para se precaver, para prevenir que a gente seja assim, um alvo mais fácil dos bandidos? Boa tarde, é um prazer estar novamente no seu programa, falando aí com você, com seus ouvintes. O que a gente orienta é se dentro do possível, ter um sistema de alarme bom na casa. Esse sistema de alarme, além de ser bom, tem que estar funcionando. Porque, um exemplo, na casa da Mirella do Ceará, eles tinham um sistema de alarme maravilhoso. O caso deles está com a gente aqui no DEIC. Só que eles deixaram desligado, entendeu? Por causa dos cachorros. Então, por causa dos cachorros, porque senão os cachorros eles disparavam o alarme. Então a gente tem a opção de pedir para as empresas de alarme fazer o alarme modular. Faz um módulo para o interior da residência e um módulo para a parte externa. Aí você tem a opção de ligar ou não quando numa viagem. Outra coisa que a gente dá de orientação é sempre avisar um vizinho de confiança. Tem um vizinho de confiança e fala: eu estou indo viajar. Qualquer movimentação que você vê estranha na minha residência, liga na hora para a polícia ou me liga, entendeu? Isso a gente também passa essa informação, porque são muitas quadrilhas. Nós temos aqui o DEIC, que a gente pega as quadrilhas mais organizadas. As nossas, elas vão com esse controle clonado, eles geralmente levam joias e bolsas de valor, pratarias, eles não pegam eletrônicos, mas são ladrões, furtadores, que eles têm uma expertise. Geralmente eles têm alguém da quadrilha que faz o levantamento anterior nas residências, então eles geralmente vão em casas de famosos ou de quem eles acreditam que tem poder aquisitivo elevado. Então esses são os cuidados que a gente pede para que a pessoa possa tomar. Agora, a gente vê no caso, que é essas imagens que a gente está vendo, do assalto na casa da Mirella e do Ceará, que os cachorros abanam o rabinho. Gente, por mais que seja fofo o cachorro, se entra um carro que ele não Diferente, conheça, um o cheiro cheiro das diferente. pessoas, eles não agem dessa forma, né? Vocês estão também nessa linha de investigação para a gente conseguir até entender se de fato, você disse que às vezes vai uma pessoa para entender como é a casa. Pode ser algumas dicas que foram passadas por alguém que frequente a casa com uma certa frequência? Não, essa da Mirella do Ceará, a gente não acredita que eram conhecidos, que é uma quadrilha que a gente já está investigando. Na diligência que a gente fez com eles, nós aprendemos,
para pegar, até que as bolsas foram apreendidas, a gente fez uma diligência na receptadora, nós apreendemos 3 veículos que eram utilizados pela quadrilha. E eles já estão em outros furtos elencados pela gente. E fica em outra região da cidade, é mais na região do Jardim Paulista, do Jardim Europa. O que a gente percebe é que os cachorros, geralmente quando a pessoa não tem medo do cachorro, ela tem uma posição mais de brincar com o cachorro, já chama, às vezes leva até um biscoito para o cachorro não tem aquela atitude que a gente espera, né? A gente espera que o cachorro avance, lata, mas foi no caso do Ceará e da Mirella, a gente acha que o cachorro foi mais, que a pessoa gostava de cachorro, lá dos criminosos, e ele acabou conseguindo conquistar os cachorros. O doutor Fábio também está no caso do Elinho Calfá, que teve a casa dele invadida no carnaval. O Rafa tá até com o Elinho na casa dele agora. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Elinho. Mas que susto também no carnaval, outra época que a gente sabe que os bandidos gostam e muito de invadir as casas, né? Pra você foi mais que um susto, né, Elinho? Pois é, hein, Elinho? Que susto, né? Logo no carnaval. Nossa, é um susto enorme. Primeiro a gente tem que começar a agradecer ao Dr. Fábio e a equipe dele, do Dr. Nico, que foram sensacionais. Sem eles, a gente realmente não estaria em lugar algum, né? Então eu acho que o trabalho que o DEIC tem feito, o trabalho que a polícia faz, assim, é um trabalho de muito respeito, um trabalho que tem que ser muito valorizado. Agora, você saiu para viajar, Elinho, no carnaval. Você tem alarme na sua casa ou não? Ou não tinha na época? Então, a gente tinha alarme, câmeras, mas eles estavam também igual a Mirella e o Ceará, desligado. Mas a gente tinha uma situação diferente. Nossa funcionária estava em casa no dia do assalto e graças a Deus que ela acabou não ouvindo nada porque ela mora numa casa paralela à nossa e todos os vidros da casa eles são anti-ruído. Então, quer dizer, se ela tivesse ouvido, ela poderia ter sofrido também com isso. A gente sabe como o bandido não mede absolutamente nada. Se ela tivesse ouvido qualquer coisa e entrado na casa com os bandidos lá dentro, o pior poderia ter acontecido, né, Elinho? Exatamente, com os cachorros e tudo. Então, dos males foi o pior. O menor. O melhor. Agora, foi levado muita coisa da sua casa? Foi levado joias, relógios, bolsas assim, todas praticamente, cintos, perfume, óculos, moletom, shorts, camiseta, tênis e assim, tudo muito bem escolhido. Muito bem escolhido, assim, só coisas de marca, Gucci, Prada, Dolce & Só os caros, né? Os baratinhos, ninguém levou nada. Nada, eles iam selecionando as camisetas na gaveta. Tá. Essas janelas que a gente está vendo são as janelas por onde eles entraram, janelas pequenininhas? Exatamente, essas janelas pequenininhas pelo banheiro. Eles entraram pelo muro de trás da casa, que isso foi uma investigação que até que o DEIC fez, né? O Dr. Lúcio, o investigador, que é maravilhoso, acho que sem ele a gente não teria nem chego aonde já chegou, que teve até uma pessoa que foi pega para averiguação e depois acho que o Dr. Fábio pode contar mais, porque existe todo um processo de leis, enfim, que precisam ser mudadas, mas isso depende do Senado e depende de uma coisa muito maior. Então, aproveitando já essa deixa do Elinho, o doutor Fábio vai falar, então, o que a gente precisa ter de mudança? Porque se a gente vê que a situação está tão caótica assim, e que se o bandido chega, ele até tem tempo de conseguir escolher tudo que ele quer. E a gente está num ano que tem tanto feriado, e até feriados que vai acontecer quinta, emenda, sexta. O que a gente pode fazer? Como se prevenir, doutor Fábio? E, acima de tudo, como deixar a casa preparada para dificultar a entrada desses marginais? Olha, como eu falei, alarmes, tentar levar as joias, às vezes, para a casa da mãe ou do pai.
se for fazer uma viagem, pelo menos o que tiver de valor mais elevado. E uma coisa, Elinho, prazer falar com você, Elinho. Uma coisa que a gente também percebeu, que tem percebido, nós temos prendido a maioria das quadrilhas, só que elas não estão ficando presas por causa da nossa legislação. Infelizmente, isso que ele falou é verdade. A gente precisa ter uma mudança na legislação. Pra você ter ideia, nós prendemos um dos furtadores que furtaram a casa do Elinho. Ele veio aqui, foi indiciado, foi liberado. Que absurdo. Tá na rua. Não existe prisão temporária. Não existe prisão temporária por furto. O crime de furto, tanto o furto quanto a receptação, que é quem recebe os produtos roubados, pela nossa legislação ele é considerado um crime mais leve. Então, geralmente a justiça ou libera ele na audiência de custódia ou não tem previsão legal para uma prisão temporária, que ele fique preso até que o inquérito seja terminado. Então, isso é uma coisa que é muito importante, ter essa mudança da legislação, para pelo menos que esses furtadores contumazes consigam ficar presos. Tem casos aqui da gente prender o cara 5 vezes por furto e ele ser liberado as 5 vezes. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, doutor Fábio. Acabei de falar um pouquinho, uns 5 minutos, 10 minutos atrás, que a gente estava falando de outros casos também, que os policiais foram atacados por pessoas que estavam dando uma festinha na rua, e um foi espancado e chutado na cabeça e está em estado delicado no hospital. Eu acho que a profissão hoje em dia que mais deixa a gente frustrado é a de policial. Porque não que os policiais se dedicam e dão sua vida em prol da comunidade, da sociedade. Mas as nossas leis são tão arcaicas e são tão protetoras dos bandidos que os policiais ficam à mercê de se colocarem numa posição vulnerável, de apanharem de 100 pessoas, como tinha naquele posto de gasolina que a gente mostrou há pouco, em Botucatu. E aí não podem nem atirar pro alto para se defender. Nem autodefesa pode ter. Então é difícil, quer dizer, a gente tem que mudar as leis e o bandido tem que saber que ele vai arcar, sim, com as escolhas, as consequências dele, né? Isso é importante, só que isso aí nós dependemos do nosso Congresso, tanto da Câmara Federal quanto do Senado, para fazer uma modificação das leis para que esses criminosos fiquem presos, e se não ficarem presos, que ele tenha uma medida cautelar, um uso de tornozeleira, mas que eles sejam fiscalizados, que infelizmente hoje a gente não tem essa fiscalização. Agora, Rafa, o Elinho falou um pouco de como foi terrível com esse furto que ele sofreu, mas ao mesmo tempo, você está tranquilo, Elinho, vivendo na mesma casa agora? O que você fez de diferente? Eu fiz com meio que todas as orientações que até o Dr. Fábio e o Deik sugeriram. A gente iluminou a casa, colocou um super alarme, colocamos cerca elétrica, arame farpado, enfim, até mais do que precisava. Eu vou dizer que assim, não é tranquilo. Depois que acontece uma invasão na sua casa, eu estava conversando com a Mirella até antes de entrar no programa, porque é um processo muito... Não são os bens, são a impotência que você tem de saber que você está vivendo num país onde você vai no restaurante e voltou a ter arrastão. Você você está na sua casa e você talvez possa ser invadido. Então eu acho que isso é a maior insegurança. E o que fica é aquela sensação de você não ter liberdade dentro da sua casa. Então você tem medo de sair, ou receio de sair do quarto para ir na cozinha e aparecer alguém lá dentro. Então assim, é uma coisa bem complicada e é uma coisa que você vai digerindo com o tempo, porque assim, eu acho que não é só o assalto, pós-assalto é mais difícil, porque você tem que fazer um levantamento de tudo que levaram, depois você tem que provar tudo que levaram, então você tem que ir atrás de todo o material para ajudar a polícia, porque se a polícia não tiver também esse material, eles também não podem fazer absolutamente nada. Agora, o que é mais revoltante, Kátia, que a gente vê aqui é, depois de tudo isso, vivendo todo esse momento, esse problema todo, o rapaz é preso e logo na sequência é solto. Eu acho que isso que é a coisa que mais revolta, que dá essa sensação de insegurança, que dá isso... Aí fala assim, é um crime leve, mas levaram quanto, mais ou menos, se somar tudo? Quanto foi o furto, Elinho, mais ou menos? Deixa lá o Fernando. Foi.
É alto, foi alto. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de reais. Então. É considerado um crime leve. Esse que é o lance, entendeu? Sabe qual eu acho que é o É medo revoltante maior? isso, não é, Elinho? É revoltante. O pior, O medo maior é a eu acho que o revolta. pior de tudo, na verdade, é você começar a ver no brechó as coisas. É porque vende, né? Você achou no brechó as coisas? Então, ó, eu vou falar assim, eu acabei me envolvendo com muitas casas que foram assaltadas, inclusive que o caso está no DEI, que eu não vou citar nomes para não expor essas pessoas, mas elas foram assaltadas até no dia seguinte da minha casa e a gente ficou muito em contato. As coisas dela foram parar, sim, em brechós. Foram 20 e poucas bolsas que foram furtadas e essas bolsas foram parar em alguns brechós, em BH, São Paulo, Rio de Janeiro, até em Miami. Essas bolsas já estavam pós assalto. Então, assim, uma coisa que até é a dica, assim, quando roubam, porque estão roubando muita mercadoria de luxo, eu não estou falando nem de joia, nem de relógio. Eles até indicam a gente procurar nos sites, procurar em grandes sites e ir procurando. E quando você começa uma busca, o próprio Instagram vai te indicando outros brechós. Então você vai fazendo uma busca sem fim, até você começar a ver algumas coisas. Então aqui de casa, eu vou dizer que eu até vi possíveis coisas, mas parece... ainda não foi provado, então parece que não seja, mas no caso de outra casa, ela achou tudo sim em brechó e por acaso é a mesma quadrilha da Mirella. Agora, doutor Fábio, vocês têm ciência dessa, ou estão investigando, quem sabe essa rede criminosa que também comete os roubos no Brasil e depois manda a mercadoria até para outros países, como o Elinho falou agora há pouco, até de Miami, no brechó? Sim, relógios, principalmente relógios de luxo, eles são mandados rapidamente para fora do país. Eles vão para a Argentina ou para os Estados Unidos. Como ele falou, no caso das bolsas, nós identificamos a receptadora das bolsas da Mirella por essa operação que a gente fez em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente prendeu uma receptadora lá que tinha os brechós. Ela estava com algumas bolsas furtadas aqui da capital e ela entregou essa outra receptadora de São Paulo que revendia para ela. E por acaso ela estava com todas as bolsas da Mirella. Meu Deus! Tá falando de quadrilhas, mas né? Ela, pelo visto... É uma quadrilha. É uma quadrilha. Ela, pelo visto, também não foi presa. Não, ela não, que ela fugiu. Quando o pessoal da rede social começou a interpelá-la, ela pegou todas as bolsas da Mirella, devolveu, segundo a advogada, para o ladrão e ela foi embora, fugiu. A gente cumpriu um mandado de busca na casa dela, pegamos outras bolsas de outros furtos e depois a gente acabou apertando o cerco contra o ladrão e encontrou um estacionamento onde tinha os carros da quadrilha e estavam as bolsas da Mirella. Porque até o carro do Elinho foi levado junto pelos bandidos, né, Elinho? Foi levado no dia. Na verdade, eles fugiram dentro do meu carro com as coisas, abasteceram o carro e levaram. E daí eu acho que foi o grande trabalho que a investigação, que eu nunca sei o que eu posso falar. Então, como o doutor Fábio está aqui, eu prefiro que ele comente do que eu comentar algumas coisas que são sigilos e possa vir a atrapalhar alguma investigação. Acho que o nosso trabalho aqui é mais... alertar, e eu acho que essa parte do brechó é muito importante depois de ser até as pessoas que compram em brechó pedirem nota fiscal, tanto da compra no brechó para autossegurança, assim, eu comprei no brechó, eu ter a nota desse brechó, porque caso eu compre uma mercadoria roubada, eu tenho como provar que na verdade eu comprei de um brechó e pesquisar a procedência onde esses brechós compram. Eu acho que isso é um alerta muito, muito importante. Agora, eu não sei se você passou por isso, Elinho, mas eu acho que um dos medos maiores é a gente saber que o bandido não foi preso, que ele está solto, e aí esperar, será que ele pode voltar? Vocês passaram inicialmente esses primeiros dias, esses primeiros meses aí, justamente nessa outra tensão, nesse outro estresse, será que ele pode voltar?
assim, era a primeira pergunta que a gente faz pro Dr. Fábio, pro Dr. Nico. Eles podem voltar? Tanto que a gente estava com uma segurança forte dentro da casa, porque assim, no dia eu não conseguia nem... Eu voltei do Rio de Janeiro, eu não conseguia ficar na casa, só consegui dormir com segurança armado dentro de casa, senão eu nem conseguiria ficar dentro da casa. Olha, um beijo pra você, viu, Elinho? Obrigada por você ter contado um pouco pra gente desse drama. Eu sei que falar dele é reviver muito do que você reviveu recentemente, foi agora esse ano, início do ano, no Carnaval. Mas saiba que do jeito que você falou, você ajuda as pessoas, não só quem compra em brechós, mas quem pode estar fazendo parte dessa rede criminosa, para que repense que, como o doutor Fábio falou, eles vão encontrar um a um. E a gente também se unir para fazer valer os nossos direitos de cidadão de bem e que a gente tenha leis mais severas para que, de fato, simplesmente aconteça o justo. Se roubou, se é bandido, que pague pela pena correta. Porque a gente fica trancado quem é de bem e os bandidos ficam soltos na rua fazendo o que eles querem. E isso não dá para a gente aceitar, né? Exatamente, é por aí mesmo. É a gente chamar a atenção de quem pode modificar as leis, para a polícia poder realmente também trabalhar e dar o resultado que a gente tanto espera, que é ter paz e segurança no nosso país. Verdade. Um beijo para você, viu, Elinho? Um beijo para você também, Rafa. Fiquem bem. Beijo. Beijo, Cátia. Queria agradecer mais uma vez, doutor Fábio Lopes. Olha, só aproveitando, doutor Fábio, o pessoal que quiser fazer uma denúncia para o DEIC, pode ser que alguém esteja assistindo a gente, que tenha comprado alguma bolsa, ou que conhece alguém que realmente faça parte dessa quadrilha. Como essa pessoa tem que agir? 181 diz que denúncia é uma boa pedida? 181 é uma boa pedida, ou entrar em contato pela rede da Polícia Civil, fazer uma denúncia pela delegacia eletrônica. A gente tem, ou até por ligar aqui para o DEIC, para tentar passar alguma informação. Isso tudo é importante e ajuda a polícia a pegar esses receptadores. E conte sempre com a gente, viu, doutor Fábio? Qualquer informação que você queira passar, do assunto que for, é só entrar em contato com a nossa produção, que a gente tem que se unir mesmo para a gente ver se esse país toma jeito e engrena logo do jeito que tem que engrenar, viu? Um beijo para vocês e parabéns pela dedicação e trabalho. Obrigado. Boa tarde para você e para os seus ouvintes. Obrigada. Nossa, mas é enxugar gelo, né? É uma quadrilha, o povo se envergonha demais. E essa mulher que tá foragida, também que a polícia já sabe quem é. Vou encontrar ela pra deixar de ir, né? Mas aí encontra, mas é presa e solta, porque a gente não tem lei. A gente tem que começar a fazer isso, gente. Se junta pra tirar as pessoas do reality. Fechou, é divertido, é legal. Mas vamos se unir também pra gente fazer as leis funcionarem nesse país? Sacudir o Congresso, é verdade. Porque depois que o bandidagem tomar conta e aí a gente não segura mais, aí salve-se quem puder, né? Então não dá pra gente esperar isso acontecer, não. Falou tudo. Vamos para uma exclusiva agora, porque Matheus estava falando antes de começar o programa, Matheus né? tá cheio de coisa. Ele disse que no final de semana ele Da tá história com do informação. Manuel, que você Pois descobriu. definiram já o futuro dele dentro lá da Globo e a situação não... Além de ser conturbada, a gente tem informações e detalhes exclusivos sobre essa definição, porque bateram o martelo e agora... Ou vai ou vai. Agora eu acho que o clima vai ficar um tiquinho mais complicado. Se já tá complicado, tem como ficar pior. Tiquinho? Porque ele já sabe da história e já amadureceu isso na cabeça dele. Pra gente, que eu fiquei sabendo faz o quê? Uns 40 minutos atrás, pra mim... É bem assustador, a gente vai rapidinho pro intervalo, porque na volta, meu Deus. aí sim, a gente vai falar sobre esse assunto, essa exclusiva. E daqui a pouco tem também Mantovani, manda sua pergunta, hashtag melhor da tarde. Até já. Meu signo tá no bom ou no ótimo? Só vai saber na hora. Deus queira que esteja forte. Olha, e esse babado é forte, hein? Porque Jesus... Porque muito se falou ao longo desses meses todos com a história do Manuel, da Patrícia Poeta, só que semana passada saiu aquela história que você até tinha comentado com a gente, de outros problemas que a Rede Globo estava tendo com o Manuel, com compliance, né? Exato. Só que além desse problema, a gente sabe que o desgaste dele, que é natural, com a Patrícia Poeta nos bastidores, ficou mais evidente. E a gente conseguiu, temos informações exclusivas. Inclusive, eu vou contar aqui pra vocês que nesse momento que a gente tá aqui conversando, tá acontecendo uma reunião lá na TV Globo. Agora. Com a Nessa direção hora? do canal. Nesse exato momento, antes de entrar no ar, conversei com uma pessoa que me trouxe detalhes, inclusive, do que vai ser conversado, a pauta dessa reunião,
da direção, do diretor com o Manuel Soares. Então, uma decisão muito séria já foi tomada anterior a essa reunião. E o que a gente sabe é que o desdobramento dessa história pode ser um pouco diferente do que foi falado até aqui. Vamos do início. Essa reunião que eles estão fazendo agora é sobre o quê? Sobre o destino do Manuel, o destino do programa, o destino de quê? Na verdade, o destino do Manuel já está decidido. Foi tomado no final da semana passada essa decisão. Mas o Manuel nem sabia nada? Ele provavelmente já chegou no ouvido dele ali pelos corredores. Oficialmente, não. Até porque a TV Globo pretende fazer valer essa decisão de uma forma muito harmônica e muito clara, porém sem escândalos, sem brigas, sem grandes problemas, porque a emissora acredita e gosta muito do Manuel. Mas o que eu posso garantir para você é que o Manuel vai deixar o programa Encontro ao lado da Patrícia Poeta. Então, nessa reunião que está acontecendo agora, eles vão falar pro Manuel que ele vai deixar o Encontro. Não, na verdade, essa reunião... Sobre o quê? A minha fonte acabou de me explicar que é o seguinte... como esse assunto está dando pano para manga, muitos veículos de imprensa estão indo atrás da Patrícia e do Manuel, eles querem que o Manuel não deixe essa história ganhar novos capítulos, que ele fique em silêncio, que ele não fale mais nada, não forneça informações de bastidores para os jornalistas. Na semana passada teve um desgaste ali, porque ficou parecendo que o Manuel, ao falar no ar sobre a vida pessoal, sobre o que os filhos vêm passando na escola e até em conversas com alguns jornalistas, poderia estar alimentando, fomentando esse assunto que é tão desgastante e pode atrapalhar na relação do programa com os parceiros comerciais. Então, quer dizer, essa reunião é só para falar para ele, fica quieto ajustar. E a história que ele vai sair do encontro, que você falou agora? Kátia, vai sair, a decisão está tomada. Até para o pessoal de casa entender, a questão nem é um problema direto com o Manuel, é que a emissora também entendeu que ele tem um potencial muito maior, porque eles viram que ele está desinteressado, está faltando em algumas reuniões. Até na semana passada, a Patrícia teve que intervir na hora que ele foi passar uma notícia, porque ele não tinha participado da reunião de pauta. Então, qual é o entendimento da emissora? Ele é muito importante, é talentoso, tem uma força muito grande nas redes sociais, mas talvez ele esteja sendo subaproveitado. Como essa química não funcionou, eles estão vendo um novo projeto para o Manuel. Ele não vai ser penalizado com a saída, muito pelo contrário. Ele vai ser valorizado. Até a gente comentou na semana passada que tinha se ventilado de um outro projeto que ele queria fazer, lembra? Foi. Que era um projeto também mais dedicado ao que ele acredita. Antes da história do Serginho Groisman, foi bem antes dessa história, até lembra? cogitaram ele para fazer o Na Moral, que era do Bial, né? Sim. Que falaram isso no início do ano também, né? Então, quer dizer, já estavam vendo que já que não encaixava, vamos dar uma e que oportunidade ele é pra muito bom e que ele tem um jeito de falar, eu acho, muito calmo, muito tranquilo. Ele tem um público para ele, bom, né? Tem muita gente que gosta do Manuel e eu acho ele muito bom. Mas quando não encaixa, não encaixa. Não deu liga, não dá. A Rede Globo percebeu isso, então é melhor arrumar um programa para ele. E deixar Patrícia ela, né? continua no encontro e as coisas começam a andar bem para todo mundo, né? E tem um detalhe que, para você entender, eu não tive acesso, eu até tentei, fui conversar com as minhas fontes para saber detalhes do contrato da Patrícia e do Manuel, mas até agora eu não tive nenhuma informação, inclusive algo que eu pudesse afirmar no ar. Mas eu tive informações da época do contrato da Fátima Bernardes, quando ela apresentava o encontro. E na época, tinha uma cláusula que garantia a ela a escolha do parceiro de programa. Então era a Fátima que batia o martelo, olha, vamos trazer esse parceiro, vai ser essa pessoa que vai ser o co-apresentador, que vai me substituir. Estava ali na mão da Fátima essa decisão. Então acredita-se que a Patrícia também tenha esse mesmo poder, esse mesmo direito de escolher o parceiro, já que é encontro com Patrícia Poeta, mas que não teria sido ela que teria feito valer essa cláusula, teria sido o entendimento do diretor Ricardo Washington, que está nessa posição hoje e é o número 1 dos estúdios Globo, que teria percebido que seria melhor aproveitar o talento, a força do Manuel em um novo projeto, que só será, ao que tudo indica, né, pelo que minha fonte me explicou, não dá tempo de fazer tudo o que precisa para esse ano, então que ficaria para 2024 esse novo projeto com ele. Até porque demora, até você conseguir.
Estruturar, planejar. Primeiro, formatar, pegar uma ideia do programa, Tornar real, fazer né? pesquisa sobre o programa, formatar o programa, ver como vai ser, na grade que dia vai ser, jogar pro Comercialmente, comercial jogar no mercado. Não é virar a chave, vamos pôr pro amanhã. Amanhã estreia o Manuel Não. no programa dele. Não, tem tempo. E Tem vai ter dele uma nem outra de ninguém, pesquisa, porque como o programa tá para comemorar, vai ter uma fase de comemoração aí de 1 ano em São Paulo, sob o comando de Patrícia Poeta, eles vão encomendar já uma nova pesquisa e tem também um desejo ali interno de ter uma nova fase do encontro com um cenário novo, porque quando saiu do Rio e veio para São Paulo, qual foi a leitura? Foi tudo às pressas, não deu tempo de programar muita coisa. Com esse 1 ano, tá tendo tempo de maturar ideias, novos formatos de quadros, para justamente nessa comemoração o público ganhar um cheiro de novidade e aí a Patrícia assumir definitivamente aí o comando, mas provavelmente ela até escolha outro parceiro ou outra parceira para estar ali com ela no ar, que não seria ninguém que já está no programa, seria um rosto novo, uma nova pessoa. Então, quer dizer, esse seu informante te passou que até julho ele sai, é isso? Até julho. Ao que tudo indica, essa leitura que eles fizeram é o seguinte: de forma gradual isso vem acontecendo, porque eles não pretendem fazer uma ruptura como... Acho que você classificou bem, não é penalizar o Manuel. Ele tem novos projetos, ele está na TV paga e eles fizeram uma avaliação, inclusive, que na terça-feira, quando ele não apresenta o programa por conta da outra atração que ele comanda, que é no Rio, eles viram que as redes sociais ficaram calmas, as pessoas não criticaram a ausência do Manuel, não interferiu na audiência, o programa não teve queda no Ibope. Então eles perceberam que não há um problema, um grande problema, se o Manuel não estiver na atração. Inclusive, já teve ali a definição de que para o departamento comercial, a partir de agora, eles podem fechar ações com o Manuel, mas até julho. Dali para frente, é melhor não fechar mais. nada, não acertar nada, porque, ao que tudo indica, o que a gente está antecipando aqui para vocês, ele até lá não vai continuar à frente ali, dividindo o comando da atração com a Patrícia Poeta. Então, reunião de hoje é só para falar, olha, aquela história de você ficar Evita, falando, vamos evitar a fadiga, porque isso desgasta mais os dois. Isso é uma verdade. É ruim para os dois. Isso não é bom para ninguém ali dentro. Não é bom para o programa, não é bom para os apresentadores, não é bom para ninguém. Quanto menos para a emissora. Então, relaxa, você vai sair, mas vai ter um programa legal do jeito que você curte, que as pessoas esperam. Que falta também um programa no nicho que ele queria. Sim. Falta, em que horário ninguém sabe ainda, mas vai ser planejado. E é bom pro profissional saber que, né, a empresa fala, vamos continuar investindo em você, vamos te encaminhar para esse lado. É importante pro profissional E, gente, nesse momento. Encaixar Acontece. um no outro não é uma coisa assim previsível. Tudo bem, no caso dele, você mas lá no É de Casa já acontecia. Tudo bem, mas tinham outras pessoas. Era outro momento. Quem sabe onde só os dois funcionam, mas não funcionou. Não adianta dar murro na ponta de faca. Vai insistir Não é verdade? é igual casamento, gente. Não deu. Vai ficar insistindo numa relação que não tá funcionando, né? E você falou de apresentador escolher. E não é ele escolher. Imagine, se a gente não se sente bem. Por exemplo, Rafinha. Quando a Rafinha veio pro estúdio. Rafinha. Rafinha veio, que é nossa produtora. Ela veio para ficar um tempo. E ela é muito atenta, ela é muito alerta. Eu falei, Rodrigo, a Rafinha é ótima no estúdio. Kátia sugeriu Quer escolher. dizer que os outros não eram ótimos. É que a Rafinha... Eu não concordo, mas a Kátia que escolheu. Você já falou, né? Não é que os outros não fossem bons. É que ela é calma, ela é tranquila. Se dá BO, ela segura. E ela fica atenta, se eu olho 3 vezes para ela já começa a olhar para ver o que eu posso estar precisando e o que os outros também. Então, é isso, gente. É afinidade, não só. É conseguir se encaixar na engrenagem de todos. E testar, porque você falou isso da Rafinha, é legal, é um ótimo exemplo. É testar para ver se funciona, apesar de, na minha opinião, ter ficado bem claro que a parceria deles já não funcionava ali no É de Casa. Mas vai que desse certo. Mas aí é piloto, né? Tem que gravam vários pilotos. Piloto, a gente não é a mesma coisa. Não Você é. sabe que tá valendo patavinas. E é diário, é difícil também. O dia a dia, às vezes a pessoa, como a pessoa tá, como ela lida com as informações. É E difícil. é segurança. É difícil. A gente, momentos antes, faltou um nome pra mim, eu escrevi e passei pro Alex. Ele mandou pra mim. Eu falei, não é esse, Mandei passei errado. de volta. Mas não foi Aí de eu propósito, tá, gente? Depois você sai notinha falando que Então, assim, você tem que... vai ajudando, auxiliando o outro, e um vai corroborando com o trabalho do outro. É uma equipe, né? Tem que ser uma equipe. Então, imagina, se você não encaixa, como que um vai ajudar o outro? E a coisa Não foi tem perdendo... confiança.
Se você vai trabalhar com uma situação que você não confia, é difícil, né? Você vai se jogar. E às vezes perde um pouco o controle, porque saiu de dentro da TV Globo, foi pra rede social, e você vê dois grandes nomes no final de semana entraram na treta, que foi a atriz Beth Faria e o Bruno Gagliasso. Aí eu acho que o Waddington, como diretor ali, ele ficou preocupado e falou, opa, a coisa tá saindo do nosso controle. Porque o Bruno Gagliasso criticou, a Beth Faria foi lá defender a Patrícia Poeta. Mas aí foram pra um lado que não tem nada a ver com a história, que prejudica mais, que é política. Entraram num nicho que já foi, né, gente? Política, futebol, religião e mais algumas coisas, hoje em dia ampliou, não dá pra gente misturar os assuntos. Concorda? Concordo. Fala do caso isolado, por que tem que pôr política junto, que não tem nada a ver com o babado? Leva tudo sempre pra um lado ou pro outro, e não tem nada a ver, né, gente? Passou as eleições, a vida segue, agora cada caso é um caso. Gira o que você não aceitou e pronto. É assim que se faz. Cada caso é um caso. Que o Bruno começou a falar um monte, né? Ele tirou print de alguns tweets, postou na rede social dele falando que o que estava acontecendo era uma questão de racismo, né? Dando a entender que justamente o fato do Manuel ser um homem negro, ele estaria sendo prejudicado. Ponto, né? Mas aí a Beth Faria foi lá e disse, olha, ela é uma baita profissional, é super competente, saiu em defesa da Patrícia, e aí ficou essa discussão, e ambos acabaram falando sobre política, voltando no assunto eleições, falando que como essas questões políticas interferem na nossa sociedade. E eu acho que ali não cabe. A gente acha que não tem que misturar uma coisa com a outra, né? Não. Mas você vê, é isso. Se você não vai ajudar, fica quieto. Não atrapalha. Guarda pra você. Por que a gente tem que sair? E eu gosto muito do Bruno, adoro ele, a Beth também. Eu adoro a Beth. Mas, gente, pra que ficar... Tudo bem, você pôs, o outro falou, releva. Você tem que dar a resposta, o outro dá a resposta, não acaba nunca essa história. Vai virar uma polêmica, né? Deixa pra lá, pronto, tchau. Mas por quê? A gente sabe como funciona isso. Não dá pra você defender que hoje as pessoas são de um jeito, amanhã são de outro. Muda toda hora. Não, até fica ruim pro teu lado. Tá bom, mas vou lhe falar uma coisa. Um beijo pro Manuel, que ele consiga realizar os sonhos dele. Que ele sempre quis ter um programa, ser um apresentador de um programa daquilo que ele acredita, que ele passe, não que ele não passe a verdade no encontro, mas passe tudo que ele acredita para as pessoas de uma forma plena, tranquila, que é o jeito que ele, né? O jeito que ele deseja. Acredita e deseja, né? É muito bom poder fazer isso. E que a Patrícia também possa ter ao lado dela alguém que ela também confie, consiga passar uma ficha, me ajuda, que eu tenho faltando um nome. E que isso funcione para todo mundo. Porque, na verdade, o que a gente quer é isso, que os programas funcionem. Fiquem leves. E cada um dentro das suas histórias. Agora, ainda bem que a Ana Maria voltou hoje. Ana Maria, que saudades que nós estávamos de você. Estávamos. E emocionada, né? Com a voz embargada, ela falou da saudade que ela tava. E aquele pique todo, aquela vontade de fazer o programa, porque... Acho que o Brasil inteiro, quem acompanha o programa, estava na torcida e na expectativa disso acontecer. Finalmente isso aconteceu hoje. Aí finalmente aconteceu hoje. E você falou bem, ela começou a falar, eu tava com saudade. Ela ficou emocionada? Eu não vi, eu só vi rapidinho no Embolou Instagram. tudo, tadinho. Eu quero ver quando chegar em casa. É um momento, fofa, né? É um momento muito decisivo, assim, porque tem uma expectativa nos bastidores desde o final do ano passado, porque o pessoal falou, será que a Ana vai sair da Globo? E aí ela acabou renovando o contrato e fez questão de contar para a equipe. O pessoal ficou tranquilo. E eu tenho informações exclusivas do porquê. Por quê? Que o clima tava tenso. A gente bateu, ele tá danado. Nossa, mas eu vou te falar. Final de semana, eu não sei o que ele fez. Isso não é uma fonte, não. Não, ele é uma catarata. É a Fontana de Trevi. É Foz do Iguaçu. É a Foz do Iguaçu Não inteiro. é uma fontezinha de água termal. Jorra, né? Jorra informação, jorra. Você disse que tem uma informação do porquê que a Ana agiu desse jeito? Sim. Então desembucha e conta. Então, para começar, a questão ali dentro dos bastidores era porque a Globo pedia para ela fazer algumas coisas e a Ana falava, ixi, já não quero fazer isso mais. Para mim não faz tanto sentido continuar desse jeito. E aí, nesse ajuste, vai para lá, vai para cá, a equipe começou a perceber que ela estava diferente e até, assim, de alguma maneira insegura. Só que aí ela foi e deu uma cartada de mestre. Ela é ariana, né? Ela deu uma cartada de mestre. Cutuca a onça com um palitinho de dente que você vai ver. Mas ela deu cartada de mestre pra que lado? Porque aí ela aceitou conversar com executivos, pessoas importantes. Da Globo? Não. Bora. De fora? De uma outra emissora. Daqui da Band não foi, porque eu não vi ela entrando aqui e a Rádio Corredor não Só se ela contou que ela viesse veio. disfarçada, mas o pessoal sempre identifica quando Mas vem geralmente essas disfarçada. conversas não é dentro do canal, não. Mas não foi aqui na Band, não. Foi com o pessoal da Record TV mesmo. Ela foi conversar com o pessoal da Record, mas ela foi pessoalmente?
É, porque ela já teve programa lá, ela queria voltar. Sim, note a note. A ideia da Record é voltar com um programa pelas manhãs. E aí, eles sabem a força que a Ana tem. Chamaram ela pra conversar. E ela aceitou. Mas lembra que um tempo ela aceitou? Conversar. Conversar. Descalma, Então até um pelo amor de calor. Deus. Eu falei, aceitou? Depois eu falei, aceitou? Não. Eu já achei que ele tinha falado que tinha aceitado. Mas ela não tinha pensado em talvez voltar, não com o Note a Note, mas com aquele programa que ela tinha à noite. Eu adorava o programa Ana Maria Braga e quando abria a cortina. Então era super legal. Mas ela sabe que a força que ela tem é enorme na manhã e com parceiros que já apoiam ela há muito tempo, que já caminham com ela. E aí foi a grande sacada dela, porque quando ela viu que a situação na Globo estava ali um pouco mais frágil e as conversas não andavam para a renovação do contrato, ela disse assim, olha, tá bom, se a gente não chega num acordo aqui, eu vou me movimentar também, tô com algumas propostas. E aí ela até começou ela falou isso para eles? Falou, porque ela sentiu que a coisa não estava andando, que o clima estava ruim. E aí ela foi, conversou e não só falou com o pessoal da Record, como também acionou alguns parceiros comerciais para falar assim, se eu mudar, se eu for, você vem comigo? E o pessoal disse assim, sim, se você for, a gente vai. Gente, ela é poderosa, Ana Maria, hein? Poderosa. Mas ela é mesmo, mas poderosa. também pudera, né? Na Record de manhã eu só tô Quantos anos? preocupado, porque aí seria... Porque de manhã já tem lá 2 programas. E É uma outra questão, Tá, outra... que é melhor a gente não entrar, porque pra encaixar. Mas não é de hoje que o pessoal também fala que tem um projeto, um interesse de renovar a grade de programação pela manhã. E aí é o que tudo indica, nessa conversa com a Ana, seria um grande passo aí para renovar as manhãs da Record. Mas ela renovou, foi na Globo. Então, mas aí que tá, ela jogou bem, porque foi a hora que ela mostrou assim, departamento comercial, eu tenho essa força aqui, pressiona lá pra gente se resolver, porque eu não posso ficar esperando a hora que vocês quiserem e fazendo o que vocês querem. Eu não acho que isso foi um jogo, não. Acho que é. Eu acho que ela ia pagar pra ver. Foi um jogo, tipo assim, eu vou lá, e aí vem e fala, e aí, se eu não tiver satisfeita, ela foi. Só falou assim, senti firmeza. Olha, eu fui. Se for assim, eu não quero, porque senão eu vou. E ela ia. Sim. Você acha que ela não ia? Pode ser, provável. Se não tivesse... Não foi um blefe, né? Você tá achando assim, ela não blefou. Tipo, só vou conversar pra mostrar. Eu também acho que não. Mas de alguma maneira, tem gente que não tem coragem. A gente sabe que na televisão, quando começa a emperrar a negociação, tem gente que fica quietinha esperando. Ela não. Ela se movimentou, ela não ficou ali parada vendo o que ia acontecer. Você tem que ter certeza do seu taco. peso. Se você não tiver certeza do seu taco, não vai blefar que você pode se lascar. Ainda vai cair Se você não sabe se o seu taco tá inteiro ainda pra você jogar um bom jogo, fica quietinho e espera ver se rola. Não blefa que você se lasca. Recentemente, inclusive, teve um apresentador que tentou blefar lá na Globo que deu ruim. Inclusive, tá fora do ar. Gente, o Matheus tá impossível. Não, você sabe que vazou, deu um tititi aí falando que a Record chamou. Não tinha chamado. Quem era? O que você tá falando? Ih, você não sabe. Eu vou fazer aniversário essa semana. O Márcio Garcia? Essa semana. Foi o Márcio Garcia. Eu vi que o Luciano mandou beijo. Perdeu o programa pra Fátima. E aí, você imagina. Porque ele queria mais fazer o E não foi pra Record, né? Então, e nem tá com um projeto lá na Globo. Aí que tá. Pra fazer o que a Ana fez, eu acho que poucos nomes podem fazer. Que é assim, começar uma negociação, mostrar a força que tem que ser firme. Porque não é fácil, porque a emissora acaba tomando um ranço. Fala, opa, mas peraí. Eu não ia, né? Não vai esperar o tempo certo? Mas corre o risco. Por isso você tem que ter certeza do que você vai fazer. Sei lá, você vai? Então vai lá, com Deus, boa sorte. Pode amanhã mesmo, não tem problema. E você sabe. Peça um carro de aplicativo, já que você já leva suas coisas. Já que vai vir um carro de aplicativo, é fim de vida, né? Já quer se livrar mesmo. Mas tem alguns casos que eu não duvido, não. Agora, você para e pensa. Eu acho que da forma que ela fez, eu conversei com essa minha fonte, ela falou, Matheus, hoje, do jeito que tá, a relação ficou tão bom o negócio, porque tá departamento comercial feliz, a direção feliz. Todo mundo, né? Ela E se encaixou de um jeito que hoje, ela só sai se ela quiser. Então, e ela não Tá quer. na mão dela a decisão. E ela não quer, e ainda bem porque a gente também que assiste também não quer que ela saia. Então, estamos todos felizes. Vamos deixar, tá ótimo, o cenário Vamos tá deixar bacana. como está. Tá namorando também, tá feliz. Vamos tirar a carta pra Ana Maria? Ana Maria! Antes da gente começar dos signos. Ela é Carta pra Ana Maria, um conselho do tarô pra Ana Maria. Vai lá. Carta da Morte, que é uma carta que fala de transformação, Olha de que legal. mudança, de renovação. Essa é uma carta que também indica fim de ciclo e abertura de outros caminhos. Eu acho que é bem o que o Matheus falou. Finaliza um tempo difícil, de incertezas, e agora recomeça uma nova fase para ela. Um renascimento maravilhoso. Né? Que bom. É um novo momento. É, porque bem o que ela queria. Ela é. Que legal, né? Demais. Agora, e o céu tá calminho essa semana, Bantus? Tá ou não? calmo, a gente tem 7 signos no bom. Olha! Isso é bem bom. legal, né? 2 no ótimo e 3 no ruim.
Então vamos começar por um bom. Tá. Bom. Aí a gente vai começar com Áries, que inclusive essa semana, na quinta-feira, o Sol entra no signo de Touro. Então a gente sai desse momento mais ariano e entra nessa fase mais taurina, que é buscar a nossa segurança, a nossa estabilidade. E na sexta-feira, Kátia, Mercúrio vai ficar retrógrado. Então é aquele tempo que a gente tem que tomar cuidado. E ele vai acontecer no signo de Touro, o que faz com que a nossa comunicação interfira na nossa vida então material. A gente fala A e a pessoa entende Z. E isso pode prejudicar a nossa vida material. Então tem que tomar cuidado. Palavras poderão virar pedras. Jesus, gente, eu não suporto Mercúrio retrógrado, isso me dá um nervoso. É um momento de revisar. Momento de revisar, tá? Tá Sempre. Tá bom. Então, Áries, a semana vai ser de paciência, de mais tranquilidade. As coisas vão andar um pouquinho mais lentas para você, mas ao mesmo tempo os seus projetos seguirão, mesmo que eles não estejam prontos para nascer. Eu acho que essa é a chave para que o signo de Áries... A paciência é nisso, né? Nisso, tipo, calma, cuida. Tenha fé. Tenha fé, porque as coisas vão se resolver e você sabe que ainda não está na hora de colher. Ouvir muito, observar muito e falar pouco. Tá? Carta para os arianos, essa daí mesmo estava brilhando. Carta das alianças, boas parcerias chegando. A gente sabe que essa é uma carta que fala de associações de um modo geral. Pede para cuidar da família, dos laços mais próximos. Casamento, família, esteja junto com as pessoas que te amam, que te querem bem. Não fique tão sozinho. Acho que essa é uma dica importante para Áries. Muito bem. Ótima semana para você de Áries. Volto aqui pra gente falar das coisas tecnológicas. Agora vamos a um signo ótimo. Bom, signo ótimo, Gêmeos, segue bem essa semana. Não, porque vendo umas semaninhas tristes, hein? Apesar que a semana passada também estava bom para eles. Mas depois de 3 ruins, né? Pois é. Então essa é uma semana para conseguir novas amizades, apostar nesses novos amigos. E é uma semana também de bastante clareza, de consciência. E eu acho que isso é muito bom. Quando a gente sabe onde tem que chegar, o que a gente tem que fazer, o que nos faz feliz. Então eu acho que essa é uma semana para você espalhar o seu melhor, geminiano, e ficar pensando coisas boas nesse momento da sua vida. Muito bom. Legal. Carta para os geminianos. Aqui em cima, né? Essa aqui. Essa aí O carro, ó, desenvolvimento, ótimo. Crescimento. Eu acho que pode ser uma semana bastante significativa para Gêmeos, porque ele vai deixar as ilusões de lado e vai entender a vida real, o que eu tenho que fazer, aonde eu quero chegar, como eu disse, e a carta do carro trazendo direcionamento também. Que bom. Ótima semana para você de Gêmeos, viu? Agora vamos para um signo bom. São 6, né? São 7 bons. 7, então vamos. 7 bons. Câncer. O ciclo pede mais razão, nada de ficar se deixando levar pelo coração, porque é uma fase para você planejar, para você pensar melhor, para você fazer estratégias. Então esse é um momento para resolver as coisas de maneira equilibrada também, né? E sem os excessos do coração. Muito bom. Carta para os cancerianos, essa. Deixar de lado um pouco o julgamento, as cobranças. É né? Carta do que Sol, ótimo. que é uma carta que também fala de luminosidade, de clareza, de boas amizades chegando também. Só a carta de saúde. Então, uma semana boa de vitalidade para a saúde aí de todos os cancerianos. Que bom. Ótima semana para você de Câncer. Mais um bom. Mais um bom? Leão. Aê, Leonino! Pois é, Cacá. Leão, né? Ai, eu tô olhando essa delícia, tá me dando água na boca. Já. Tô engasgando só de olhar, ô Senhor. Cara, bom não. Tá. Semana traz novos caminhos para o leonino, inclusive mudanças no campo profissional, trazendo avanço, desenvolvimento. E acho que é uma semana também para o leão tomar consciência do que ele pode, né? Tomar consciência daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer para a vida dele. Então, uma semana de mais coragem, mais determinação. Arrasa, Leonino! Essa. Aqui? Essa primeirinha. Namorados, outras oportunidades vão surgir na vida dos leoninos. E essa também é uma carta que fala da possibilidade de namoro, romances, alianças mas o que eu acho é fim dos problemas. Uma carta que traz solução. Que legal. Ó, Cacá, aproveita e nada de braço.
Nada, aproveita. Aproveita. Boa sorte, amiga. Oxe, aproveite mesmo. Vamos pro ruinzinho pra contrabalancear. Pois é, touro, Kátia. Ai, Matheus, Desculpa coitado. qualquer coisa. Inferno astral pro taurino, É. que a gente tá entrando agora no final do signo de Áries. Áries é o inferno astral de touro. Fim de ciclo pro taurino, pro início de uma nova fase. Então, esse é um momento que você pode passar por algumas perdas, rupturas, desilusões. Mas esse é o momento para você não ficar olhando para o passado. Onde é que você construiu castelos de areia? É hora de construir coisas mais sólidas na sua vida, Muito bom. tá? Cartinha Tomara pros que a carta taurinos. seja boa, pelo É, menos. essa. Aqui, Essa daí deve ser boa. a morte. Fim de ótimo. ciclo, transformação, mudança, renovação. Deixar de lado aquilo que pesa no caminho, que pesa na mochila e que não vai te ajudar a chegar a lugar algum. Vai largar aquela mochila pesada. É isso Ai, tá mesmo. ótimo. Ô, É, que vão essas Já mochilas foi Porque tem uma pesadas. coisa, minha carta da morte, Kátia, ela nunca fala de uma coisa que é inesperada acabar na nossa vida. Que você tá esperando que acabe, ela né? sempre fala de algo Bom. que já morreu e você já sabe. Muito bom. Vamos fazer o seguinte. Vou compartilhar essa torta, Graças 3 ao chocolates Senhor dos Jesus. deuses. Então, vamos rapidinho pro intervalo, né? Só pra mostrar servir os amiguinhos. E a gente volta em 2 minutos. Olha Obrigado, isso! Jesus. Obrigado, Nossa Senhora das Tortas, por esse A primeira vai milagre. pra você. Eu, hein? Bom. Bom, Mais um signo bom, É. a gente vai falar de virgem. Aê, virginianos! Necessidade de se voltar mais pro seu mundo interior, ficar em contato com aquilo que é sagrado para você. Boa semana para leitura, estudos e até buscar ajuda e conselho de pessoas experientes. Ah, que ótimo. Carta pros virginianos. Mais tarde eu vou te ligar, cara. Liga. Essa. Me liga. Carta do Sol, que é a carta da felicidade, da abertura de caminhos. Essa carta saiu ótimo. já aqui, inclusive, foi pro signo de Câncer. Então essa é uma semana bastante positiva, promissora, de boa saúde e de felicidade também para os virginianos. Que bom. Que bom, Ótima né? semana pra você de virgem. Vamos a um signo ótimo, tão ótimo quanto essa nossa torta Nossa, de 3 divino. chocolates. Um signo que merece estar no ótimo hoje. Aquário. Sagitário. obrigado. Não, porque veio de semanas difíceis também, né? Boa Podia ser sorte. você, né? Tudo bem. Pensa que Sagitário está em algum lugar do nosso mapa. Aí já dá uma É. alegria, né? Esse é onde é o meu metal. Então essa é uma fase de otimismo, de esperança, de progresso, fim de um tempo ruim, novidade chegando. E eu tenho certeza que você vai conseguir passar o seu melhor para as pessoas. E isso vai te trazer oportunidades também. Fantástico, hein? Aquela semana do Arrase. peça e será dado. Nossa. Pede direitinho, Rafinha. Tá na minha casa do relacionamento, graças a Deus. Carta essa. Tá do relacionamento? Tá na lua, né? É a lua que tá. O Queen nem sabe a casa, as casas do mapa dele. Carta do jardim, reavaliação, momento de plantar sementes boas em solo fértil. Então isso faz toda a diferença quando a gente se questiona. Será que isso aqui vale a pena? Será que isso não vale? Aproveita que você está numa ótima semana para plantar essas boas sementes. Muito bom. Ótima semana pra você. Vamos a mais um bom. Mais um É, são bom. 7, né? São 7. Vamos falar com o escorpião. Tá bom Aê, essa semana. escorpianos! Escorpião, uma semana de muita energia para o trabalho, de organização, de realização do dia a dia, de organização financeira. Olha que ótimo. Seja racional. Assim como o câncer, nada de levar as coisas pro lado emocional essa semana. Muito bom. Carta pros escorpianos, essa. Aqui. Sai. Carta da criança. Aposte na criatividade. Semana de novidades. E também uma semana muito importante para não agir com imaturidade, sabe, Kátia? Leva as coisas mais a sério. Acho que isso vai ser legal para você, já que é uma semana de bastante trabalho, interno e externo. Bom, aproveite sua semana, você de escorpião. Escorpião. Vamos agora a um signo... Bom, de novo. Pois é, peixe. Graças pois a Deus. É, que bom, hein? Amém, Oxe. aleluia, irmão. Ouça seu mundo interno, ouça o seu coração, evite as dúvidas e as inseguranças, abra-se para encontrar novos caminhos. Então acho que agora é aproveitar e ir em frente, cuidando das suas questões emocionais, não deixando que elas lhe atrapalhem. Obrigado. Que ótimo, né? Carta pros piscianos, essa. Aqui, Essa grandona aí. Papisa, para de falar as coisas antes delas acontecerem.
Fale menos, ouça mais, Pior que tem que falar do observe pouco, mais. hein? Mesmo assim, dá pra diminuir. docinho. E eu acho que é muito mais a respeito do seu mundo interno. Não é parar de falar no dia a dia, ser alegre, Não, de divertido. contar as coisas. De contar as coisas. A papisa é segredo. Guarda pra você. Tá? Boca de siri. Já viu boca de siri? Já. Tão pequena que a gente nem Nem vê. vê. É, a É gente mesmo. tem boca de caçarola. De caçarola. Sacola, né? O meu é caçarola. Ótima semana pra você de peixes. Agora temos um no ótimo, um no... Não, Ah, não, temos dois dois no ruim e um no bom. E um no bom. Um ruim. Ruim, É. Libra. Ah, Pois é. tadinho do meu filho. Semana também de transformação, de finalizar ciclos, encerrar coisas. E a carta e o momento para Libra é de não iniciar nada novo sem antes encerrar aquilo que precisa ser encerrado. Tá? Carta pros librianos, essa. Aqui. É. O urso. Puxa vida. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com a inveja. Preste atenção com a energia ruim que pode surgir aí para você. Ótima semana pra você de Libra, viu? Um bom. Um bom Aquário, tá vendo? Ai, glória ao Pai. Será mais lento, Tudo bem, aconteceu. mas tá vai bom. acontecer vão acontecer coisas importantes ao longo das próximas semanas. Esta semana, fique com você, nada de querer contar com os outros. Tá bom, vou ficar quietinho no meu canto. Carta pros aquarianos, essa. Essa aí mesmo. Qual é? Ramalhete. Olha. Presentes que a vida vai lhe dar, né, Aquário? Então esse é o momento para você saber agradecer, saber receber o que é bom, se abrir para o bom da vida. Ótima semana pra nós de Aquário e faltou Capricórnio, que Que está tá no ruim. A semana pode trazer algumas dificuldades, inclusive é um momento para ter força para vencer os obstáculos e nada de se colocar no lugar de vítima, porque nem combina com o signo de Capricórnio. Não mesmo, né? Carta dos capricornianos, essa. Semana vai ser mais difícil para eles, É. viu? Carta do Imperador, praticidade, objetividade, ir pro campo da ação, nada de ficar pensando. Muito bem. Agora, gente, você vê, a gente vai pro intervalo e a gente fica sempre tirando umas cartinhas com o Mantovani. É. Quer fazer a mesma coisa? Sabe que o Mantovani faz atendimento também via WhatsApp, E-mail, videochamada. facilitadérrimo. E é legal, sabe por quê? É diferente que é direcionado pra você. A pessoa vai fazendo as perguntas, né? Isso, vai trazendo as suas dúvidas, os seus questões. conflitos, as questões. E fora a possibilidade da gente fazer o autoconhecimento, que é muito legal também. É com mapa astral, que é fantástico também. Ó, faz o seguinte, é só colocar @André Mantovani, você tem todas as informações lá. Para saber do livro também tem o site andremantovani.com.br e o canal do YouTube André Mantovani TV. Vai lá que você vai estar muito bem. Amanhã a gente espera às 2h30. Fica agora com o maior apresentador que existe. Seu Meu Datena. vizinho Datena. É maravilhoso, seu Cacetou. Datena é maravilhoso. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, Matheus Baldi. Tchau, seu Paulo. Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência, mais do que isso, pela licença que você me dá para estar aí na sua tela para as notícias do Brasil e do mundo. Ótima semana, com Deus iluminando os seus caminhos, que você tenha plenas realizações e principalmente saúde. Kátia, é possível na velocidade da luz e da Fórmula Indy, que é só da Band, a gente fazer a Claro. fila do Solo Nosso, depois Mas a de fila já tá engolir pronta. o que você está comendo, mais uma Essa vez torta de violentamente. 3 chocolates. Você não tem uma hora que você não está mastigando, hein, Kátia? Tem, É enquanto eu impressionante, é a melhor apresentadora do Brasil e é também a que mais come no ar em todo o território fora nacional e dele mantém também. uma forma física invejável. Ai, pois Velocidade é, da caminhando. Fórmula 1, que é só da Band. Vamos para os Super Mantos respondendo bicho! Respondendo bicho! As perguntas, ó, quem sabe faz ao vivo, bicho! E Faustão na Band. E vamos lá então, vai! A primeira pergunta vem de onde, Kátia? Sandra Nogueira Sampaio. Oi, Datena, adoro você e a Kátia, nem se fala. Adoro a conversa de vocês. Pergunta pro Mantos sobre meu signo. Nasci 21 de dezembro de 72, às 21h15. Sou mais Sagitário ou sou mais Capricórnio, Não Mantos? sabe o signo que Pois ela precisa definir. Pela Antes hora. disso, ô, Mantos, você... Oi. Bom, eu não vou nem falar com você hoje. Eu vou Eu tenho ficar uma quieto, não quero surpresa. surpresa coisa Não, nenhuma. ele tem surpresinha. Meu signo tá ruim pra caramba. Responde a moça aí, por favor. Por favor. Tá bom, mas eu tô preparando uma surpresa pra Não você. quero essa surpresa.
Não, vai Vai querer querer, sim. vai Quero. gostar. Vai O gostar. signo tá ruim. Vai gostar. Tá mesmo. Essa semana tá, mas é um ruim pra você ficar alerta. Com em E breve já um usou o presente. nome do alerta do Bate de novo. Não vai responder mais nada aqui. O Bate que fica feliz com isso. Fica Você tá não. contratado pela A Record, gente é tá isso? contigo. Vai Mas lá, tá vendo vamos a ver. mensagem? Vai, gira uma A carta pro mensagem pra- Bate aí, já que você tá falando Não. dele aí. Não, Gatito. a mensagem é urgente pra você. Ah, urgente. Entendeu? Entendeu? Pra você. Então essa semana o signo Demorou não tá demais tão para bom. responder a moça. Como ele demorou demais, nós vamos dar um recado e voltamos já.